Já parou para pensar? Em menos de 4 décadas de história recente, 3 ex-presidentes do Brasil foram presos. E agora estamos na iminência de ver um quarto ex-presidente enfrentar o mesmo destino. E o que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre o tipo de liderança que escolhemos para nos representar? Hoje eu quero conversar com você de coração para coração sobre ética, moralidade e responsabilidade. Porque a queda dos líderes não é só deles, ela sempre pesa sobre todo o povo. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te falar hoje talvez mude a forma como você olha para o Brasil e para o seu papel nessa história. O que nós precisamos entender, minha gente, é que o que está acontecendo no nosso país não é coincidência. Quando uma sociedade normaliza o erro, desculpa o ilícito e relativiza a verdade, o topo da pirâmide inevitavelmente apodrece. O Brasil, infelizmente, se acostumou a isso. Fomos treinados, sem perceber, a achar normal que quem detém o poder o use em benefício próprio. Mas Deus já sabia. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, quando ele orienta o povo sobre como o rei deveria se comportar, a ordem é clara. Assim diz o Senhor: quando se assentar no trono do seu reino, deverá fazer para si uma cópia desta lei, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, e para cumpri-los, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos. Ou seja, o governante deveria, antes de tudo, ser submisso à verdade, ser exemplo, ser servo do povo, não senhor dele. Mas o que nós vemos hoje? Líderes que se servem do cargo e se esquecem do povo. E quando o rei cai, a vergonha respinga em toda a nação. Aliás, se você sente que essa conversa é necessária, se você acredita que o Brasil precisa, mais do que nunca, de cidadãos conscientes, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. A sua voz pode ser o começo da mudança. Agora vamos seguir. Hoje, o Brasil não discute mais ideias, discute rótulos. De um lado, nós, do outro, eles. E enquanto brigamos entre nós, esquecemos que a corrupção, que a injustiça e que a irresponsabilidade não tem partido, não tem ideologia, tem apenas um nome: falta de caráter. A polarização cega. Ela nos transforma em torcedores fanáticos que fecham os olhos para o erro do nosso lado e gritam com ódio contra o erro do outro lado. Mas adivinha? Erro é erro, pecado é pecado, corrupção é corrupção, seja de quem for. A nossa ética não pode ser seletiva. Se queremos um país melhor, precisamos, antes de tudo, ter a coragem de olhar para a verdade, sem filtro, sem paixão cega, sem desculpas. Agora, um ponto importante: respeitar uma autoridade não significa aplaudir os seus erros. Significa reconhecer que Deus permite que líderes sejam levantados e que Ele também os remove. Romanos 13 nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Isso exige de nós respeito institucional, ainda que com críticas legítimas, ainda que com oposição democrática. Você pode e deve discordar, você pode e deve se indignar, mas sem perder o respeito, porque quem perde o respeito pela autoridade corre o risco de perder o respeito por toda a estrutura que sustenta uma sociedade justa. Imagine comigo, se cada presidente, cada governador, cada vereador, cada líder tivesse o compromisso de ler a Escritura, de ler a Bíblia todos os dias, como ordena Deuteronômio. Se cada um vivesse com o temor de Deus, com a consciência de que prestará contas do que faz. O Brasil não seria esse país de escândalos semanais. Seria um país em que a ética não seria um discurso de campanha, mas uma prática de vida. O problema não é a política, pessoal. O problema é a falência moral de quem faz política sem princípios. Uma coisa é fato: não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a nós mesmos. E isso
Já é um começo poderoso, você não concorda? Antes de querer um presidente honesto, seja você uma pessoa honesta, sejamos nós pessoas honestas. Antes de exigir líderes éticos, exija de si mesma, uma vida de princípios inegociáveis. A verdadeira mudança começa quando deixamos de idolatrar homens e começamos a buscar a verdade. Quando paramos de passar pano para quem erra só porque veste a nossa camiseta, o nosso partido, quando cobramos de todos, inclusive de nós mesmos, a mesma integridade. A queda dos grandes começa com pequenas concessões que pareciam inofensivas. A ruína de um povo começa quando ele acha que corrupção é normal, ou pior, necessária. Que o Brasil que queremos amanhã comece hoje, no silêncio das nossas escolhas e na firmeza dos nossos valores. O futuro da nossa nação não será decidido pelos discursos inflamados de palanques, mas pela ética silenciosa das nossas atitudes diárias.